E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Gustavo, sou professor de História do Brasil, e essa é a nossa primeira aula de História do Brasil, olha só. E, bom, eu já quero começar pedindo desculpa por alguns ruídos que meu fone fez durante a gravação, alguns ruídos externos também, porque eu não tenho um ambiente totalmente silencioso para gravar, inclusive agora eu acho que tá saindo ruído. E pedir desculpa por alguns vícios linguísticos que eu tenho, e que eu tô tentando parar, mas que deu pra perceber durante o vídeo. Então, eu tô tentando parar, ok? É mania, eu não... mas eu... próximo vídeo eu vou tentar não fazer tanto. E, bom, é isso. Eu... É verdade, o meu formato de vídeo é um pouco diferente da maioria. Eu não vou aparecer o tempo todo. Eu espero que vocês gostem, porque eu acho meio desnecessário a câmera ligada o tempo todo. E quando for alguma coisa importante que eu acho importante enfatizar, eu ligo a câmera e falo, tipo agora, ok? Ah, do mais é isso. Não se esquece de se inscrever no canal, dar like, ativar o sininho, selecionar a opção todos no quando você ativar o sininho para o YouTube notificar todos os vídeos que a gente colocar. E é isso. Bora pra aula. Então, bom, bora começar essa aula. Como eu tinha falado, o tema é pré-colonial, Brasil pré-colonial. E Brasil pré-colonial começa de fato em 1500 e vai até 1530. Porém, para me explicar sobre isso, eu tenho que começar um pouco antes, em 1493, para explicar o que é a Bula Intercoiteira e o que é o Tratado de Tordesilhas, e por que eles são importantes para a nossa história. Então, vamos começar pela Bula Intercoiteira, que é uma bula assinada pelo Papa Alexandre VI. Essa bula dividia o planeta em dois. Nessa época, no final do século XIV para o começo do século XV, a a exploração marítima estava crescendo muito e Portugal e Espanha eram os maiores exploradores. França estava entrando nesse ramo de exploração também, mas o tratado só dividia para Espanha e Portugal, ok? Então, para evitar qualquer tipo de treta entre Portugal e Espanha, que eram as maiores potências daquela época, o Papa assinou esse tratado que meio que dividia o planeta em dois, tudo que meio que dividiu o planeta no meio, e tudo que estava a 100 léguas do arquipélago de Cabo Verde era território que Portugal podia explorar. E tudo que estava depois dessas 100 léguas era território que a Espanha podia explorar. Ok. E, bom, se você olhar ali embaixo, a América e o Brasil tá fora do território que Portugal pode explorar. Então, você deve estar se perguntando como que Portugal conseguiu chegar e explorar o Brasil? Ele quebrou essa regra? Não. Um ano depois, essa bula intercoiteira durou apenas um ano. Um ano depois teve uma reforma nessa bula e foi chamado de Tratado de Tordesilhas, que agora não é mais as 100 léguas de Cabo Verde, e sim a 370 léguas de Cabo Verde. Então, toda essa área roxa que está no mapa é território que Portugal pode explorar. E agora, se você olhar ali embaixo, tem uma pontinha do Brasil que Portugal pode explorar. E, bom, explicado o que é Tratado de Tordesilhas e Bula Intercoiteira, bora começar de fato o Brasil pré-colonial. Então chegamos a 1500. Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, só que ele chega buscando ouro e especiarias, que eram os produtos mais cobiçados da época. O ouro, naquela época, quem tinha ouro era considerado um país rico, que era considerado uma pessoa de poder, ouro era sinônimo de riqueza. E especiarias, tudo que tinha sabor e cheiro acentuado era considerado especiaria, e era um produto comercializável, era algo que gerava dinheiro. Então, Pedro Álvares Cabral veio para cá procurando isso e não encontrou nada. Então, nada no Brasil interessava Pedro Álvares Cabral e ele ficou apenas 8 dias aqui e voltou e continuou sua viagem para as Índias. Lembrando que nessa época Pedro Álvares Cabral não, Portugal tinha recém começado uma aliança comercial com as Índias e isso estava gerando muita grana para eles, então era lá que estava a grana. Então eles nem deram muita atenção para o Brasil, inclusive o pré-colonial é chamado assim porque é uma época que o Brasil foi esquecido,
não vieram colônias para cá, eram poucas embarcações que vinham. E, bom, inclusive teve uma carta de Pero Vaz Caminha que é uma carta dizendo como foi o primeiro contato com os índios. É, ele dizia também que ele não achou nenhum tipo de riqueza aqui e que a única riqueza que havia nessas terras era a catequização dos índios, porque naquela época Portugal era muito religioso, então ele dizia na carta que os índios eram pessoas que podiam ser salvas e que as almas dos índios eram totalmente inocentes. Ele falou um pouco na carta sobre a geografia, falou que aqui crescia todo tipo de planta que você plantasse, tudo que você plantasse crescia. E falou também que os índios não eram pessoas descendentes de Adão e Eva, tipo assim, eles não nasceram de Adão e Eva, não vieram de Adão e Eva, e sim de resto de fungos de animais. Então, bom, e disse que a salvação dos índios seria a catequização. Então, daí dá pra ver que a Igreja Católica era uma igreja muito influente nessa época. Ok. Após o primeiro contato, como não tinha nada de interessante para Portugal, o Brasil ficou meio abandonado. Inclusive, chamar de Brasil é meio errado. Nessa época, o Brasil era chamado de Terra dos Papagaios, porque aqui, no primeiro contato, eles estavam conversando no meio da mata e do nada ouviram um animal repetindo o que ele estava falando. E aí os portugueses ficaram encantados com o papagaio. E aí veio o nome, Terra dos Papagaios. E, bom, então, nessa época, o Brasil ficou abandonado e foi criado um documento chamado Estanco que permitia a alguns comerciantes virem para o Brasil procurar algum tipo de item que eles pudessem comercializar. Então, quem tinha esse documento podia vir para o Brasil e as pessoas que vinham, eles comercializavam o pau-brasil, que era uma madeira muito boa para carpintaria e que quando você moía, você apertava a casca dela, ela produzia uma tinta vermelha, vermelha da cor da brasa. Por isso o nome pau-brasil, porque é vermelho da cor da brasa. E os comerciantes que vieram para cá, os burgueses da época, também construíram as feitorias, que eram uma espécie de galpão que eles usavam para guardar as madeiras. Lembrando que não eram os portugueses que extraíam as madeiras, eram os índios. E a troca que rolava entre os portugueses e os índios era chamada de escambo, não era bem uma escravização. Os portugueses chegavam, ofereciam itens que os índios não tinham, sei lá, um espelho ou uma panela, um machado, qualquer coisa assim, qualquer quinquilharia, e em troca disso o índio trabalhava para ele. O índio pegava madeira, carregava as naus com madeira, e o português só chegava, os índios carregavam a madeira nas naus, e o português voltava para Portugal. Então, e essa troca é chamada de escambo, tá? Cai bastante em vestibular. Ok, continuando. As feitorias também eram usadas para sinalizar que já tinha alguém explorando aquela área, que o Brasil já tinha um dono, vamos dizer assim, porque estava rolando várias invasões da França aqui no Brasil. Inclusive um português chamado Cristóvão Jacques encontrou alguns franceses tentando invadir o Brasil e enterrou eles vivos, para você ver como era violento essa época, como os caras levavam a sério a invasão, mas ok, até aí tudo bem. E bom, depois disso, depois do Brasil ficar esse tempo todo meio que abandonado, começou a ter várias invasões, os franceses estavam mostrando interesse e Portugal começou a ver que o Brasil era uma terra que eles podiam aproveitar bem, que podia ter sim riqueza, porque eles não conheciam o que tinha para dentro da mata e eles tinham medo de perder o Brasil. Então, a melhor coisa a se fazer para evitar que eles perdessem o Brasil para algum estrangeiro é eles colonizar o Brasil. E então, em 1530, que é enviada a primeira tropa colonizadora que vem para cá, e Cristóvão Jacques foi contratado para fazer a proteção do Brasil. Contratado como se fosse. Então, a partir daí, o Brasil agora começa a ser colonizado por Portugal.
Claro que o interesse de Portugal não era colonizar o Brasil, e sim explorar o Brasil. A gente não foi colonizado, e sim explorado. Mas isso é assunto para mais para frente. É isso. Não esquece de dar like, se inscrever no canal, ativa o sininho. Não esquece de ativar o sininho e selecionar a opção todos para o YouTube te notificar de todos os vídeos que a gente postar. Eu espero que tenha gostado. Eu vou postar uma lista de exercício. Acho que segunda-feira eu posto uma lista de exercício no grupo, ok? E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau.